Olá, pessoal, tudo bem? Que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. Pois é, crise da seleção brasileira, com três pontos importantes para a gente abordar aqui. Primeiramente, a iniciativa dos jogadores de não disputar a competição. É bom a gente analisar com muito cuidado e sem paixões essa decisão dos jogadores e tentar entender o que eles estão querendo. Segundo, a possibilidade do técnico Tite pedir demissão ou ser demitido da seleção brasileira, talvez até junto com o coordenador Juninho Paulista. E em terceiro, as denúncias de assédio moral e assédio sexual feitas por uma funcionária da CBF contra o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Rogério Caboclo. Vamos por partes. Primeiro, essa questão sobre os jogadores recusarem a participar da Copa América. Esse assunto ele é muito polêmico, por quê? Porque a Copa América foi confirmada para o Brasil. E isso dividiu opiniões. E acabou, de alguma forma, colocando a esquerda como contra e a direita como a favor da Copa América. E eu acho que a situação não pode ser vista dessa forma. Por mais que a política ela esteja em quase tudo na nossa vida, a gente não pode ver dessa maneira nesse caso da Copa América. E os jogadores, eles não estão tomando essa decisão por causa da questão política. E também não é porque a Globo não tem os direitos da competição e agora o SBT tem. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E é fácil da gente explicar. O Rogério Caboclo, presidente da CBF, ele esteve no domingo na Granja Comari e ficou lá com os jogadores, conversou com os jogadores, e naquele momento a informação era de que não ia ter Copa América mais na Colômbia, não ia ter na Argentina, e havia um certo alívio por parte dos jogadores de não ter Copa América. Por quê? Porque já existia uma preocupação antes de falar do Brasil sediar. O Brasil nem estava rastreado no satélite, não existia essa possibilidade. As pessoas, eu era um deles, muita gente pelo mundo afora, jogadores, temiam a realização da Copa América. Primeiramente na Colômbia, por causa de praticamente uma guerra civil, por causa dos protestos, e depois na Argentina por causa do agravamento da pandemia. E não se passava na cabeça das pessoas de que algum outro país da América Latina ou da América do Sul viesse a sediar a Copa América. Então, o presidente da CBF estava lá com os jogadores, todo tranquilo, rindo, brincando, tirando foto e tal, e não citou nada disso. Na segunda-feira veio a notícia. Não é que o presidente da CBF teria que dar esse tipo de satisfação, mas o contexto da situação merecia de que essa notícia fosse compartilhada. Por quê? Porque isso envolveria o próprio planejamento da seleção brasileira. Chegava no Tite, até uma novidade aqui para a gente. Nós vamos pegar essa Copa América para nós. Ah, presidente, não, mas eu vou pegar por isso, por isso, por isso. Aí se entendia, chamava os jogadores, tal, conversava sobre a novidade. A situação poderia ter sido totalmente outra. E o que o pessoal sentiu? Os jogadores sentiram que eles foram traídos. Eles tinham que ter pelo menos essa satisfação. E, além do medo da pandemia, existe também o aspecto de que a competição ela vai acontecer daqui a 9 dias. Na época, quando anunciaram, era 13 dias. Então, não há um tempo hábil para se organizar da maneira adequada.
Por exemplo, hoje, sexta-feira, é dia do jogo do Brasil contra o Equador pelas eliminatórias, não se sabe onde o Brasil vai treinar para a Copa América quando sair do jogo lá do Paraguai e for direto para Brasília para a estreia. Não sabe onde o Brasil vai ficar, não sabe onde o Brasil vai treinar. E quando é normal, nesse tipo de competição, de seleções, uma competição continental, de se ter todo o planejamento 6 meses antes. Então, o que os jogadores eles estão vendo? De que não haveria a necessidade de se fazer uma competição nas coxas, esportivamente falando. Por quê? Nos últimos 6 anos, essa vai ser a quarta Copa América. Enquanto que essa competição deveria ter sido realizada de 4 em 4 anos, mas inventaram uma Copa América centenário no meio, teve 15, teve 16, teve 19, agora vai ter 21. Então, os jogadores eles entendem que esportivamente essa Copa América poderia não acontecer. Os jogadores da seleção brasileira têm esse pensamento. E se já tinha melado a Copa América na Argentina e na Colômbia, o Brasil não tinha por que chamar esse problema para si, porque esse problema não era da seleção brasileira. E aí, será que eles vão sustentar essa situação? Eu não sei. Mas eu acredito que a gente até cobra que jogador de futebol tem que se posicionar. Então agora eles se posicionaram. Então não sei se eles vão conseguir sustentar essa situação. Liderados pelo Neymar, liderados pelo Casemiro, Thiago Silva, Alisson, Marquinhos e pelo Danilo. Não dá para colocar aqui a questão política, né? Porque o Neymar, por exemplo, é um aliado do Bolsonaro. Ele publicamente eleitor do Bolsonaro, amigo dos filhos do Bolsonaro, então ele não dá para relacionar essa questão com a política. E não há como relacionar essa questão com a Globo e o SBT. Até porque o próprio Neymar já ficou anos sem falar com a Globo, ele não tem uma relação tão amistosa com a Globo assim. Então, por que ele é o líder e estaria nessa situação? Então, a questão é justamente uma relação CBF, presidente, jogadores, competição, e os jogadores vendo que essa competição não é importante esportivamente. E que eles estão sendo usados é, financeiramente, porque financeiramente interessa muito para a Conmebol, para os jogadores não altera nada, porque eles não ganham nada da CBF, eles continuam recebendo o salário deles como jogador, e o que eles recebem são premiações por vitórias e também por conquista. Se ganhar um jogo, eles recebem tanto, se ganhar a Copa América, eles têm outra premiação. Então, eles não recebem nada a mais por isso. E eles veem que não participar da Copa América não vai alterar muita coisa na seleção brasileira. Eles têm as suas razões, principalmente porque essas coisas estão sendo definidas de última hora. Pois é. E o Tite, ele tem que sair por causa disso? Eu acredito que não. Ser demitido? Não. Pedir demissão também seria uma decisão precipitada. Até porque a direção da CBF pode mudar e vai mudar. Então, tudo isso que está acontecendo agora, e aí chega mais essa bomba do Rogério Caboclo, acusado de assédio moral e de assédio sexual. Ele vai cair. O Rogério Caboclo, em breve, ex-presidente da CBF. Essa situação já dura alguns dias, uns 2 meses, mais ou menos. Eu, por exemplo, eu tenho essas informações que hoje a Gabriela Moreira, do Globoesporte.com, e o Martins Fernandes, eles publicaram. Eu já tinha essas informações, mas não tinha como provar. E eles conseguiram, jornalisticamente, com um belo trabalho, eles conseguiram os documentos. A gente já sabia que o Rogério Caboclo tinha assediado moralmente uma funcionária, e essa funcionária tinha se afastado da CBF e ainda não tinha feito uma denúncia formal. E ela tem provas robustas, ela tem gravações, ela tem áudios. Então foi um assédio moral que durou praticamente um ano,
E o Rogério Caboclo é uma pessoa difícil pelas informações que a gente tem. É uma pessoa de que funcionários, pessoas que lidam com ele, precisam pisar em ovos para conversar com ele. Não se sabe a hora que ele está bem. Não se sabe uma hora que pode se trocar uma ideia. E, politicamente, dentro da CBF, isso está prejudicando bastante a Confederação Brasileira de Futebol e também a, a própria harmonia do presidente da CBF no comando. Então, há algum tempo existe uma insatisfação de vice-presidente, de presidente de federação, de presidentes de clube, em relação ao trabalho, em relação à maneira do Rogério Caboclo trabalhar. E também existe uma insatisfação no dia a dia dele como funcionário. Ao ponto da funcionária dizer que ele queria que ela comesse um biscoito de cachorro e estava a chamando de cadela. Então, são coisas assim humilhantes que ele fez com essa funcionária. As provas, elas existem. Ele dificilmente vai passar da comissão de ética da CBF. Se passar, não passa do da FIFA. Então, em breve, o Rogério Caboclo vai ser ex-presidente da CBF. E a Copa América, ela estava servindo politicamente para ele como uma tentativa de sobrevivência ao cargo, para demonstrar força. Então, agora, ele fica completamente fragilizado. Como é que ele chega hoje e manda o Tite embora? Como é que ele chega e manda o Juninho Paulista, o coordenador da seleção brasileira, embora? Como é que ele chega, com que moral ele vai fazer alguma exigência aos jogadores da seleção brasileira? Então, a seleção brasileira está vivendo hoje, CBF, uma crise profunda, talvez a maior de todos os tempos, até maior quando saiu o Del Nero, até maior quando saiu o José Maria Marinho, porque agora essa crise está entranhada também na seleção brasileira, porque antes ficava lá na parte administrativa. E agora o Rogério Caboclo, pelo jeito, vai sair humilhado do comando da seleção brasileira, do comando da CBF, e na seleção brasileira não se sabe se vai disputar ou não a Copa América. Uma crise jamais vista.